Magazine tá de volta, vem pra cá comigo, que olha só, a receita que a gente preparou no primeiro bloco, a berinjela parmegiana, ó, já tá prontinha. Falei pra vocês que era rapidinho, só o tempo de derreter o queijo. Opa, deixa eu pegar outra aqui que ela tá pesada. A gente tá tirando do forno quentinha aqui. Olha só que beleza que ficou. Que maravilha. Você pode preparar hoje, hein, pro jantar aí na sua casa. Bom, e como vocês estão vendo, a nossa cozinha está pronta aqui para mais uma receita. Agora a receita doce, uma sobremesa. E eu quero chamar para cá a Amanda. Pode vir para cá. Olha que bonito, tá fervendo aqui. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. A nossa cozinha para preparar uma torta deliciosa com uma combinação que a gente aqui no Amazonas ama, né? Cupuaçu e chocolate. Exatamente. E a gente vai preparar hoje aqui uma massa super simples, fácil, a gente chama ela de genoise. Genoise? Genoise. Genoise. É, que ela é uma mistura do bolo com o pão de ló. Tem o sabor do bolo, mas ela tem a leveza do pão de ló. Porque ela é preparada, né, primeiro batendo os ovos, então a estrutura do nosso bolo de hoje são os ovos. Inclusive, olha, antes de começar, a gente já deixou batendo aqui porque demanda um tempinho. Isso. Aqui só tem quantos ovos? 5 ovos. Gente, era uma quantidade assim, ó, pequenininha. O negócio vai batendo, vai batendo, vai batendo. Tá aqui, ó, triplicou o volume, né? Exatamente isso. Eu sempre falo que é o primeiro segredinho da nossa massa. A gente tem 3 segredos. O primeiro é deixar triplicar de tamanho. Aqui é clara e gema. Clara e gema, não precisa tirar a película, somente colocar e deixar bater, deixar crescer. Esse é o primeiro segredo. Estando ele desse jeito, a gente vai poder continuar a nossa receita. Que tem mais um segredinho também. Tem mais um segredinho também. E aqui, o primeiro preparo, deixou os ovos, vai levar um tempinho. O que a gente vai fazer? Vai colocar aqui a margarina e o leite para ferver, que é o segundo segredo. Então aqui tem os dois já juntos, misturados. Os dois juntos, a margarina e o leite. Olha só eles como estão tá. fervidos. Você pode ligar um pouquinho também só para dar uma esquentadinha. A gente já ferveu antes, mas você pode colocar o leite e a margarina para ferver enquanto os ovos estão batendo, que é o tempo, né, que ele ferve e é o tempo que o teu ovo vai crescer. 5 minutinhos, 5 né? minutinhos. Que tá batendo aqui e chegou nesse volume. Isso tudo depende da batedeira, né? Cada uma tem a sua batedeira. Ele chegando nessa altura, nesse volume, a gente vai acrescentar o nosso segundo ingrediente, que é o açúcar. Não tem mistério, pode jogar aqui dentro. Com a batedeira em movimento mesmo? Com a batedeira em movimento mesmo. Não precisa desligar a batedeira só vai ser desligada após, quando a gente for acrescentar os secos. Ah, entendi. Entendeu? Olha, aqui já ferveu. Aí já ferveu, né? Pode desligar. Ferveu aqui o leite com a margarina. Ó, você repara que aqui, quando a gente coloca o açúcar, ele vai virar uma espuminha, né? Ele vai ficar mais firme. Ó, um pontinho, né, de tipo uns picos. E aí, quando você vai acrescentar a terceira parte. Eu deixo nessa velocidade mesmo? Pode deixar. Eu sempre tenho medo de sair voando tudo. Na verdade, a gente vai colocar devagar, porque como é líquido, né? Pra não respingar. Olha devagar, aí. só pra misturar. Se a gente vê que começar a respingar, a gente baixa mais um pouquinho. Quer dizer que o nome dessa massa é genoise. Genoise é uma mistura do sabor do bolo com a leveza do pão de ló. Isso, é uma invenção italiana e eles fizeram exatamente porque a massa do pão de ló ela não tem aquele sabor, né? Ela é mais neutra. E já o bolo já é mais pesado e já tem aquele sabor que todo mundo conhece. Na verdade, essa massa vai ficar bastante saborosa. Vai ficar bastante coisa. Bom, deu tempo de misturar aqui, a gente já pode desligar. É só pra misturar. Eu tô impressionada de como esse negócio cresceu. Cresce muito e fica muito leve. Você acha que é muita coisa, né? Vamos colocar aqui na frente. Deixa eu já ir tirando a batedeira, que já já a gente vem para um próximo passo. Isso. Então, o próximo passo, que é o terceiro segredinho que eu falei que tinham 3, né? O primeiro é crescer o ovo, o segundo, misturar aqui o leite e a margarina e deixar ferver. E o terceiro é a mistura. Como ela é uma massa muito leve, você não pode bater, como a gente geralmente faz nos bolos. Então você vai vir aqui delicadamente, com a nossa farinha peneirada, né? E vai acrescentando aos poucos. Jogando assim por cima mesmo. É, por cima. E o modo de mexer, você vai mexer com carinho. De baixo, assim, de baixo pra cima, isso. De cima pra baixo, de baixo pra cima. Nada mexer. Porque quando a gente coloca os ovos na batedeira, o que acontece? A gente adiciona ar nos nossos ovos e por isso eles crescem, ficam cheios de bolinhas, tá vendo? E essas bolinhas, elas não podem sumir daqui. Senão desfez todo o trabalho inicial, desfez todo o trabalho. Então esse processo aqui
E esse trigo é só o trigo mesmo, o fermento vai entrar depois. Isso, só a farinha de trigo sem fermento. Porque geralmente o fermento que vem no trigo, algumas vezes ele já pode ter passado do ponto, às vezes é mais, às vezes é menos. Então é bom a gente mesmo, né, usar o nosso fermento em casa. Algumas vezes, tipo a massa de chocolate, eu coloco o bicarbonato para dar uma corzinha a mais. E o bicarbonato ele funciona também como fermento. Ah, olha só que legal. Então ele realça a cor do chocolate e ajuda a crescer a massa. Isso. Então quando você coloca bicarbonato na massa, você tem que diminuir a quantidade do fermento. Porque senão vai crescer demais, mais do que deveria. Aí tem gente que fala, meu Deus, eu não sei por que meu bolo cresceu Meu bolo tanto. derramou, cresceu demais. Mas é sempre uma atenção, né? Quando você prepara bolo, Sim. Será que ele vai crescer? Será que ele vai ficar macio? Será que ele não olhando, vai solar? Né? Ó, então assim, o processo dele, a mistura, e a nossa massa tá pronta. Só colocar aqui o fermento. Da forma. Aqui tem duas formas. Uma você colocou essa daqui vai ser pra gente montar e essa daqui a gente vai colocar aqui a massa detalhe agora. Também, que assim, os ovos, eu falei 5 ovos na receita, né? Só que existe ovo grande, ovo pequeno. Então assim, se o seu ovo for pequeno, você coloca 5 ovos. Se for grande, você pode usar 4. Que vai dar a mesma, né? Então a gente vai... Mesma quantidade. Mesma quantidade. Aqui no fundo, dá pra ver aqui? Dá. Eu uso papel manteiga. No fundo, não precisa untar, não precisa colocar nada, só o papel manteiga. Só esse papelzinho aí não vai grudar? Não vai grudar. Amanda. Não vai grudar, pode confiar. Você sabe que o meu problema com bolos é esse, conseguir desenformar depois. Gente, é super Mas simples. essa do papel manteiga eu nunca testei, eu faço sempre com margarina e trigo mesmo. É, né? Mas isso daqui é super, uma bênção, funciona mesmo. Pode colocar aqui, ó, vai dar certinho. Eu achei que ia ficar mais, mas vai dar certinho. Aqui no finalzinho, geralmente fica umas bolinhas, ó. A gente dá só pra desfazer mesmo. E outra coisa, o bolo, quando você faz isso, ele vai crescer, vai derramar, vai acontecer muita coisa, né? Aqui, você pode encher a forma, não tem problema, ela não vai crescer muito. A base dela são os ovos. Os ovos já tá aqui, ela vai crescer. Já estão crescidinhos. Já estão crescidos. No máximo que ela vai ficar do tamanho da forma. Entendi. E aí vai pro forno e fica quanto tempo? Mais ou menos uns 35 minutos. Olha, gente, fica bem líquida, né? Fica. E fica bem leve, viu que fica bem leve? Tá, bem levinha mesmo a forma. Então, 35 minutos, vamos deixar aqui. De 25 a 35 minutos, 180 a 200 graus. Depende do forno, né? Forno, geralmente, cada um tem o seu, né? Cada um sabe como funciona. Deixa eu tentar lembrar o nome aqui da convidada. Poxa, eu sou péssima de nome, mas veio uma convidada que ela disse que forno é igual marido. Forno, micro-ondas e geladeira. Cada um conhece o seu. Cada um conhece o seu. Bom, eu trouxe o brigadeiro pronto aqui, que é o que a gente vai usar como recheio. Que o brigadeiro é mais fácil, né? Todo mundo sabe, então eu já trouxe ele pronto. Ele é tradicional mesmo? Tradicional. Leite condensado? Leite condensado, uma gordura, que geralmente eu uso creme de leite, e o chocolate em pó. Tá. Esse é o nosso brigadeiro. E aí eu deixei ele num ponto de colher. Tá. E aqui a gente vai usar para fazer o nosso creme de cupuaçu. 100 gramas mais ou menos de cupuaçu. Lembrando que esse cupuaçu é aquele cortadinho na tesoura. Entendi. Porque ele fica com sabor mais... Eu não posso colocar a polpa, né? Aquela que vem congelada. Aquela industrializada, ela fica com... Muita aguada, né? Não fica com sabor bom, aquele gostinho bom de... E a gente encontra fácil aqui em Manaus, cupuaçu na feira. Aqui sim. Às vezes até já cortado na tesoura e tudo. Deixa eu só ligar o liquidificador aqui pra gente conseguir bater, pronto, o nosso mousse. Bom, deixa eu colocar só esses 3 ingredientes também? Só os 3 ingredientes. Deixa eu pegar, tem um pão duro aqui, licença. Então, esse aqui é mais um recheio. Lembrando que vai o brigadeiro, que já tá pronto, em ponto de colher, e o cupuaçu. Isso. Eu gosto sempre, como o cupuaçu ele é mais pesado, né? Posso ligar aqui? Geralmente a gente ajuda com a colher. Mas aqui tá tranquilo. E esse daqui é super prático, né? Você não tem erro. Misturou, tá pronto. E aí, antes de montar o bolo, eu preciso levar ele pra geladeira? Não precisa. Esse daqui bateu, a gente já pode? Aqui, já bateu, já pode colocar na vasilhinha pra gente começar a rechear a nossa torta, né? Que na verdade é uma torta. Que já tá pronto. Isso. Aqui.
Essa aqui? Isso. Aí eu vou precisar do chantilly que tá no saco. Aqui, Olha. pra gente rechear a nossa torta, essa massa aqui é a mesma que a gente fez ali agora, tá? Olha como ela fica fofinha, fica levinha. Aqui é só uma forma, ela Aqui rendeu é só essas uma 3 forma. camadas. Isso, a gente corta ela em 3 camadas e a gente vai rechear. E ela é uma massa, ó, bolo você não faz isso com uma massa de bolo, né? Verdade. Ela fica super leve, super elástica, você pode fazer qualquer preparação com ela. Eu preciso colocar na geladeira antes de montar? Não. Não precisa. A gente colocou aqui só pra guardar mesmo. Só pra guardar mesmo. Se colocar, ela vai ficando, vai perdendo um pouco da umidade, né? Então ela vai ficando mais durinha. Então, melhor deixar fora. Pois é, eu mesmo. aprendi uma coisa com a Thalita da Cris Cake, que bolo, quando ele é muito amanteigado, a gente não coloca na geladeira, porque não. ele fica seco. Só que a gente aqui em Manaus, a gente tem um problema, né? É, a nossa temperatura não ajuda lá. Não muito. ajuda. Então, assim, geralmente, antes de entregar um bolo, eu coloco só para não ter perigo de quebrar quando é uma massa amanteigada. Bem, aqui, pra gente colocar esse recheio aqui dentro, para não ter perigo do meu cliente me pegar meu bolo e o bolo desmontar todo, a gente vai fazer um murinho, uma camadinha nas laterais. Ó, com o chantilly batido, coloquei num saco, numa manga e vim aqui, ó. Porque isso daqui vai impedir que o meu recheio passe, né? Pro outro, Pro outro lado, derrame. Porque, no caso, ela é uma torta bem recheada e os recheios são mais leves, né? São mais... não são tão consistentes. Aqui, eu costumo molhar a massa com leite condensado e água. Eu gostei dessa garrafinha, parece uma mamadeirinha de ela boneca. É linda, né? E a gente molha... Pode molhar sem pena, né? Opa! Ai, desculpa. Sem miserê. Sem miserê. A gente vai molhar. Quanto mais molhadinha, melhor, porque essa massa depois vai pra geladeira, vai passar um tempinho lá. Preciso de uma colher, 2 colheres. Vou pegar pra você. Colher normal? Sim, 2. Aqui. Obrigada. Então, olha, pra você que chegou agora, é uma massa diferente, que eu, inclusive, ainda não aprendi a falar o nome, genoise. Genoise. Ah, aprendi. Genoise, que é uma mistura do sabor do bolo com a consistência do pão de ló, por isso que ela fica tão levinha como ela mostrou aqui pegando. Isso. E aí recheado com mousse de cupuaçu, né? Leite condensado, creme de leite e o cupuaçu cortado. E um brigadeiro ao ponto de colher. Isso. Então, assim, como o brigadeiro ele é mais pesado, a gente coloca primeiro o brigadeiro. Se tu colocar o cupuaçu depois, você não consegue, né? No caso, essa aqui é o fundo mesmo, é a última camada. É a última camada. A gente geralmente coloca ela pra baixo, porque depois a gente vai virar e a parte de baixo tá lisinha. Ah, tá. Então fica mais fácil pra gente confeitar. Então vou vir aqui com o brigadeiro. E brigadeiro é bonito, gente, né, olha o brilho, né? Olha só, que coisa ruim, né? Pessoal em casa que tá a fim de comer aquele docinho agora, são o quê? São quase 5 horas? 5h22? Isso por um lanche da tarde. 5h22, aí tá caindo aquela chuva lá fora, você tá aí com aquela preguicinha, assistindo o Magazine, pensando, uma tortinha dessa aqui agora pra eu comer, dessa. né? Mas o lado positivo de tudo isso é que você aprendeu a receita e você pode preparar na sua casa. E a gente vai colocar aqui uma camada de cada. Ah, são as 2 camadas juntas. Eu achei que era uma camada de uma camada de outra. Pode fazer também. Isso aqui essa massa, ela combina com tudo. Você pode colocar um doce de leite com castanha, pode fazer um brigadeiro de leite ninho e colocar morango dentro, que é o que faz muito sucesso. O pessoal ama, né? Essa de cupuaçu aqui é tradicional, eu acho que é uma das que eu mais vendo. Eu gosto porque, essa combinação de cupuaçu com chocolate, porque eu não sou assim muito fã de doce, muito doce. Eu gosto de doce com fruta ou que seja quebrado por alguma coisa. E aí eu acho que o cupuaçu justamente quebra o doce do brigadeiro. Ele é azedinho, né? É. Mas tem esse lance também, se você usa um chocolate meio amargo, tipo uns 50%, não fica tão doce. E a nossa massa, tu viu que leva só um pouquinho de açúcar, né? O bolo geralmente é 1 quilo de açúcar, muito... Isso aqui é aquele murinho que ela falou. É o murinho. É o chantilly tradicional, aquele que eu compro no supermercado, que eu tenho que bater gelado. Isso, exatamente. Se eu não colocar esse murinho, quando eu desenformar, vai desmoronar? Não vai desmoronar Pode vazar a princípio, mas o cupuaçu, ele é um recheio muito... molinho, né? Molinho, e aí pode acontecer, né, de ele começar a querer vazar. Porque essa massa, ela é muito leve. Não é que nem a massa do bolo que você coloca ali só um pouquinho de recheio e a massa do bolo aguenta. É uma massa leve e... A gente coloca muito recheio aqui dentro. Essa é diferente da massa amanteigada, ela pode ficar na geladeira, porque ela é uma torta, né? O ideal é que ela seja servida geladinha. Isso. Daqui, depois dessa parte, a gente vai colocar no congelador. Ah,
vai pro congelador, para poder ficar firme, isso. Não dá para confeitar ela sem estar gelada, porque tá vendo como ela fica bem molinha? Por isso que tem que montar dentro do aro, e senão não fica legal. A não ser que as pessoas, assim, né? Quando a gente molha, ela fica mais sensível ainda. Então, se você não molhar, até que dá para montar assim. Mas o ideal é molhar, porque uma torta bem molhadinha, né? Olha, a Amanda, ela já trabalha há 5 anos com bolos e a formação não tem nada a ver com gastronomia, né? Também gastronomia também. Ah, não, mas adiante que você me contou. Adiante, sim. Foi logística, contabilidade e agora gastronomia. Eu acho que não tem nada a ver, mas de certa forma ajuda muito quando você monta o seu próprio negócio em gastronomia. Logística e contabilidade. Você vai, né, poder administrar melhor ali a sua pequena empresa. Sim, ajuda bastante, né, a organizar tudo, a ter aquele... Você vai desenformar aqui, não? Não. Essa daqui a gente vai levar, vai passar no mínimo 1h30, 2 horas no congelador pra gente poder desenformar. Tá. Mas a gente já tem uma E aí precisa cobrir assim? Sim. Geralmente a gente cobre, né? E leva pro congelador. Isso. Então, vou levar aqui pro nosso congelador e a gente já tem uma aqui pra poder confeitar. Ai, que linda que ela tá. Olha só. Tcharam! Aqui eu coloquei. Aqui por cima é aquele mesmo chantilly que você usou para fazer o murinho, você esse mesmo espatulou. chantilly aqui que a gente usou, eu desenformei, né, diretamente nessa forminha aqui, nessa bailarina, e passei o chantilly nela toda. E usei essa espátulazinha aqui, que ela é pontilhadazinha, e aí você passa isso. Eu não vou passar agora porque como ele já foi pra geladeira, o chantilly já tá bem firme. Mas segurou, rodou, passou, vai ficar com essa linhazinha aqui, que todo mundo acha que é super difícil de fazer, né? E fica lindo, ó, no efeito final. Fica bem bonito. E aí outro processozinho que tá super na moda, que a gente vai utilizar, não é só jogar o chocolate em cima da sua torta. Não é assim, eu jogo o chocolate e aí ele vai escorrer assim, bonitinho? Não é assim. Não tem essa mágica ainda, né? Não tem essa mágica ainda, mas olha só, isso daqui é uma mágica. É um saquinho de presente. A gente vai confeitar a torta com um saquinho de presente. Olha só. A gente vai vir aqui, ó. Aqui é o chocolate derretido. Isso daqui é um chocolate derretido com creme de leite. Tá. Creme de leite em temperatura ambiente, chocolate meio amargo, picado, derrete chocolate, 30 segundos e aí acrescenta o creme de leite. Ele vai ficar uma cobertura, que a gente chama de ganache chocolate. Dá uma misturadinha aqui. E eu acho que fica lindo, assim, essa cobertura, como se tivesse sido por acaso, mas na verdade nada foi por acaso, Nada foi por acaso. Dá pra brincar bastante, viu? Com as coberturas, com os bicos. Deixa eu ajeitar aqui. Pode fazer ele só simples assim? Pode e colocar as florzinhas como ela colocou ali? Isso. Vou colocar aqui no saquinho. Tem uma tesourinha? Tem. Aí corta só a pontinha? Só a pontinha. Se você quiser, até você pode fazer, viu? Ai, meu Deus. Tentar? Quero. Ai, será que eu vou destruir tudo? Vamos lá. Vou cortar só uma pontinha aqui, ó. Cortou? Já. Ó, pronto. Vou fazer o primeiro e aí tu vai fazendo aqui, ó. Tá. Derramou a gotinha, parou. Aí arrasta pro lado, derrama outra gotinha. E vai indo. E vai fazendo só as bordinhas, quer tentar? Medo. Ai, ó, já... Não tem problema. Botei aqui. Escorreu mais do que deveria. Amanda, eu acho que eu vou deixar essa parte comigo. Você, porque o negócio vai ficar pra trás. Essa a gente coloca aqui. A parte pra trás. A gente conserta. Mas olha, você aí em casa... Vai tentando, né? Vai testando. Os primeiros não ficaram assim, ó, meu Deus, que perfeição. Não. É tudo questão de prática mesmo. Primeira vez que eu fui fazer um bolo, eu chorei o dia inteiro. Comecei a fazer 8 horas da manhã, 8 horas da noite eu consegui, depois de 5, pegando assim um pedacinho de cada, montar um. Tá vendo? Então é tudo uma questão de prática, de empenho, de dedicação e de amor por aquilo que você tá fazendo. Então se você quiser preparar esse bolo aí na sua casa, para massa você vai precisar de 180 gramas de trigo, 140 gramas de açúcar, 180 ml de leite líquido, 5 ovos, lembrando que se eles forem pequenininhos, se eles forem grandes, basta 4. 125 gramas de margarina e uma colher de chá de fermento. E aí tem todos aqueles segredinhos que você viu aqui, que você pode rever no Acrítica Play, amanhã já vai estar disponível. O recheio para o brigadeiro, 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 20 gramas de chocolate em pó.
E você vai precisar para essa cobertura aqui 50 gramas de chocolate meio amargo, tá? Agora, o mousse de cupuaçu, 200 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 150 gramas de polpa de cupuaçu. O chantilly que ela fez por cima para espatular é 500 gramas de chantilly. Você pode fazer o chantilly tradicional ou aquele famoso chantininho ou chantilly de leite em pó, que aí leva leite em pó e meia colher de pó para merengue. Mas você pode fazer o tradicional, que é aquele chantilly que você compra no supermercado, coloca na geladeira, bate e ele vai ficar assim, bem bonito. Bem bonitinho. E aí você pode fazer essa cobertura assim, mais trabalhada, você aprendeu a técnica aqui. Ou você pode fazer só espatulado, jogar um brilhozinho por cima, enfim. Vai começando aí de acordo com as suas possibilidades e vai aprimorando. A gente vai finalizar aqui a decoração e já eu volto com ele prontinho para experimentar e com muito mais aqui no Magazine. Então não muda de canal que a gente volta rapidinho depois do intervalo.